Pessoal, bom dia. Vou gravar para vocês a aula de hoje. Aqui, nós vimos um fragmento de São Bernardo, que pertence à segunda fase modernista, tá? Ele é dividido em 36 capítulos, e é o protagonista Paulo Honório e a vida no Nordeste, tá? Aqui nós temos a região Nordeste. A gente sabe que, por exemplo, Jorge Amado centrou na Bahia, José Lins, Paraíba, Raquel de Queiroz, Ceará, né, Graciliano, Alagoas. Então, resumo do livro. Paulo Honório decidiu escrever um livro para contar a história. O personagem assim se apresenta. Começo declarando que me chamo Paulo Honório, peso 89 quilos, completei 50 anos pelo São Pedro. A idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e cabeludo, tem-me rendido muita consideração. Quando me faltavam essas qualidades, a consideração era menor. Então, o que eu mostrei hoje, né, para os alunos? Que aqui nesse período a gente já tem uma série de orações coordenadas e subordinadas. Começo declarando que. Esse que é igual a isto. Que igual a isto. Então, essa oração aqui, quem declara alguma coisa, é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Por que o me antes do chamo? Por que a próclise? O me. Porque os pronomes, as conjunções integrantes, os pronomes relativos, né, eles atraem o uso da próclise. É obrigatório que o pronome seja antes do verbo. Depois aparece uma oração coordenada, 9 quilos e completei 50 anos pela São Pedro. Então, uma oração coordenada sindética aditiva. Depois você tem o emprego da vírgula, porque a vírgula é usada para separar elementos, para separar orações, termos que exercem a mesma função sintática. E outra coisa que eu lembrei, pessoal, é como é que a gente sabe que termina um período e inicia outro. Ponto final. São Pedro, a gente tem um período, depois a gente tem lá em consideração outro período e em menor outro ponto. Então, esse parágrafo é formado por 3 períodos, tá? Vírgula e ponto e vírgula não marca início de um período, fim de um período e início do outro. Nós temos também uma oração subordinada adverbial temporal. Quando me faltavam essas qualidades, vírgula, quando? Oração subordinada adverbial temporal, e aí vem a principal, a consideração era menor. Toda vez, pessoal, que vocês invertem a posição entre a principal e a subordinada inicia o período, significa que você vai ter que usar vírgula, sempre, tá? E aí, tá falando do resumo, aqui é o resumo, tá? O resumo do que Paulo Honório faz. Paulo Honório, ele vai resolver adquirir São Bernardo. Para isso ele não mede esforços, ele vai matar, ele vai se apropriar das fraquezas do dono, né? Quer dizer, ele compra o filho, né, que herda a fazenda, tem problema de álcool com o jogo, então Paulo Honório acaba emprestando dinheiro e acaba comprando a propriedade. Já é um latifundiário, né? Começou a ter problemas com o vizinho, Mendonça, que acabou por mandar assassinar. Então ele vai casar com Madalena, que é também a protagonista, uma professora, e eles vão ter problemas porque ele é capitalista, explora os funcionários, e Madalena representa lá o lado do socialismo. Vai se preocupar com a desigualdade social, com as causas dos trabalhadores, tá? E aí Paulo Honório, viúvo, foi abandonado por Glória, que é a tia de Madalena, foi abandonado pelo contador, por Padilha, pelo padre, acaba ficando isolado e solitário, e aí resolve escrever o livro, né, onde ficamos conhecendo a sua história. Aqui nós temos os principais personagens que nós temos que conhecer, tá? Porque temos que reconhecer o romance conhecendo os personagens. Publicado em 1934, o romance de Graciliano se passa em Viçosa, Alagoas, no interior do Nordeste. A narrativa é feita em primeira pessoa pelo próprio protagonista. E às vezes o personagem dirige-se ao leitor, como é o caso da passagem abaixo, quando ele fala calculem, né? Ele está se dirigindo ao leitor. Foi feita a adaptação cinematográfica.
O tempo e o vento a gente viu de Érico Veríssimo, vamos voltar a isso, que Érico Veríssimo é o único que faz parte do regionalismo de 30, que não escreve sobre o Nordeste, ele escreve sobre o Sul. O livro é dividido em partes, tá? Nós temos aqui, ó, o continente, o retrato e o arquipélago, quer dizer, são 3 partes do livro que a gente vai ver depois. E a gente relembrou o uso do ponto e vírgula, para separar itens enumerados. Aqui tem o exemplo, orações coordenadas extensas já subdivididas com vírgula, ó, ou, para evitar excesso de vírgula prejudica a leitura, nomeada para separar orações em períodos longos, quando já houver muitas vírgulas, ou quando houver omissão de um verbo. Então, olha aqui, ó, prefiro matemática, meu irmão português. Então, você usa ponto e vírgula aí, porque na segunda oração já vai aparecer a vírgula para omitir o verbo preferir. E embaixo para omitir lá eu prefiro de sorvete de chocolate, né? Conjunções adversativas, ó, todos acreditamos que tudo ficaria resolvido, ponto e vírgula. Contudo, vírgula, não foi possível. Apareceu o contudo e o porém, que você vai usar vírgula depois, então vai separar essas orações aí com ponto e vírgula. Orações sindéticas com verbo antes da conjunção, tá vendo? Sabemos que já está na hora de ir embora, ponto e vírgula. Queremos, todavia, ficar mais um pouco. Você vai usar o ponto e vírgula porque na segunda oração você botou as conjunções adversativas no meio da frase, né? Depois do verbo da segunda oração. E a palavra ponto e vírgula, de acordo com o acordo ortográfico, não usa mais hífen na palavra ponto e vírgula. E relembrar aí o uso da próclise, tá? Palavras de sentidos negativos, ó, obrigatório, orações em que haja advérbio e pronome indefinido sem que haja pausa, que se tiver pausa, aqui vírgula, e já tem que usar ênclise. Orações iniciadas por pronomes e advérbios interrogativos, é obrigatório. Palavras exclamativas e optativas, que indicam desejo. Conjunções subordinativas, sempre. Conjunções integrantes, pronomes relativos também. Se vier a preposição em um verbo no gerúndio, é obrigatório. Palavra só no sentido de apenas, somente, conjunções alternativas. Ou, isso aqui é muito importante, locuções verbais em que o verbo principal ocorre no particípio. Olha lá, ó, havia-lhe relatado, ó. Vai vir o pronome oblíquo depois do auxiliar e antes do relatado, que está no particípio. Mas se tiver fator de próclise, o pronome permanece antes do verbo, por causa do não. A próclise foi detectada em virtude do advérbio de negação, que aí já é uma obrigatoriedade usar a próclise. E se tiver, ó, como se nos tivéssemos cumprimentado mutuamente, ok? Bom, então o fator de próclise foi demarcado pela presença de uma conjunção adverbial como igual a conforme. Beijão.